filho do dono da vinha foi enviado e morto. Falamos sobre a frutificação, aquelas sementes que caem em solo bom, frutificam. Meditamos também sobre a novidade de vida que o reino traz, vinho novo. A gente falou sobre coisas profundas. Relembramos o fato de que o Espírito é dado a quem pede, a quem de fato pertence a esse reino, faz parte ou quer fazer parte. Deus concede o Espírito àqueles que pedem. E nas últimas semanas temos refletido sobre a preciosidade do reino. A parábola aquele tesouro tão maravilhoso, aquela pérola encontrada. Se você estava aqui, talvez você lembre, um chamado à renúncia às outras coisas. E semana passada, meditamos então finalmente na graça do dono da vinha que chama aqueles trabalhadores a se empenharem no serviço, a estarem ali, mas que ele não chama considerando o que eles têm a fazer ou o tempo que eles têm disponível para se dedicarem ao reino. Não, ele chama de manhã, ele chama no meio da manhã, de tarde, ele chama já no finalzinho, faltando a última hora, e paga o mesmo para todos. Falamos sobre isso. Eu sei que citando assim tão rapidamente, talvez você não consiga conectar todos esses temas, mas confie em mim, estamos nos fundamentos do reino. Isso talvez a gente realmente não lembre, né, dessas parábolas passadas, e falando assim talvez esteja lembrando se está aqui, porque a gente vive num mundo tão cheio de informação, de notícias, nossa vida parece um feed de informações aqui, muita coisa acontecendo e a gente se depara com algo novo o tempo todo e acaba esquecendo até o que a gente ouviu no último domingo. Parece que a gente esquece, mas o convite é para que a gente consiga conectar todas essas parábolas a um entendimento. E eu tenho que te dizer, todas essas mensagens, elas sim estão interconectadas. Na verdade, Jesus foi falando essas parábolas em contextos distintos, mas ele queria dizer, ou falar, ou ensinar sobre esses fundamentos do reino através dessas histórias. Parábolas são histórias criadas por Jesus, fictícias, mas com uma profundidade tão grande. E hoje a gente vai lançar o último desses fundamentos, e não menos importante, muito pelo contrário, mas um fundamento essencial que conecta todos os outros. O reino é um lugar dos humildes. O reino é um lugar dos humildes. E quão difícil e quão importante é falar sobre isso. A gente vive num mundo em que a vanglória, o ego, a imagem valem muito. Valem muito. Vivemos numa sociedade em que ser algo é muito importante, ter algo é muito importante, fazer algo, ter a razão é o que nos define. Infelizmente. Somos definidos por aquilo que fazemos muitas vezes. Quando perguntam, fala um pouquinho sobre você, a gente começa a falar sobre as coisas da vida, mas não quem somos de fato. Mas o reino é daqueles que reconhecem que não são nada. Absolutamente nada. Daqueles que reconhecem que não tem nada a oferecer, que não são melhores, mais importantes, mais sábios, mais santos. O reino é o lugar dos humildes. E diante desse spoiler da mensagem, quase que eu já dei o ouro inteiro, a gente vai falar sobre isso. Diante dessa grande introdução, eu quero ler um texto e sair daqui lembrando dele. E se assim sairmos, lembrando desse texto, sabendo que o reino é um lugar de humildes, eu já cumpri minha missão para hoje, já me sinto muito satisfeito, porque esse texto que vamos ler, eu convido para você deixar sua Bíblia aberta mesmo, aberta, olhando, Lucas capítulo 18, ele tem um potencial de nos quebrar, de nos moer. E eu quero que ele, só o texto, fale com você. Obviamente que eu vou ter que explicá-lo em alguma medida, mas eu quero que só o texto fale com você. Por isso, abra e mantenha aberto Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, verso 9 a 14. Parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 18, verso 9. Há alguns, então, Jesus está falando para algumas pessoas, há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Ele dizia o seguinte, Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens,
ladrões, injustos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, o outro personagem, o publicano, ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo, palavras do nosso Senhor: digo que este homem, o publicano, não o outro, ele foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Temos nessa parábola 2 personagens, parábola criada por Jesus, apenas 2, que na simplicidade da narrativa ilustram todos, absolutamente todos aqueles que querem de alguma forma se achegar a Deus. Por seus motivos pessoais, enfim, eles querem se achegar a Deus e expressam isso de 2 formas distintas através desses 2 personagens. Esses títulos podem parecer estranhos para você, publicano, fariseu, e eu tenho que minimamente explicar, embora para outros seja já conhecido, mas temos esse fariseu e esse publicano. O fariseu é aquela pessoa que conhece algo, aquele que domina um assunto, que tem maestria. E no caso ali daquela cultura, o fariseu é aquele que domina a religião judaica. Os preceitos da lei, como agir, como pensar, conhece a Bíblia, transita por ela com uma facilidade absurda. Ser fariseu era algo real nos tempos de Jesus, ele era um religioso, detentor do conhecimento, conhecedor da doutrina, sábio, erudito, conhecia bem a Bíblia e tinha proeminência no ambiente religioso. Era bem visto pela sociedade. Mas ele não era só teórico, aquele cara da academia, da universidade, não. O fariseu, ele era aquele que praticava, que colocava em prática, em ação, aquilo que conhecia, aquilo que estudava. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, se da forma correta ou não, mas ele aplicava. No verso 12 diz que ele jejuava 2 vezes por semana, ele vai até um pouco além da lei, dava dízimo de tudo que ganhava. O fariseu, ele refletia, sim, ele parava para pensar, avaliava quem ele era, e há algo sim de positivo aqui na conduta do fariseu. Ele sabia que não era como os outros, os ladrões, os injustos, não era como aquele publicano. O fariseu, ele é esse estereótipo bíblico daquela pessoa que segue a lei, que vive a religião, que é o guardião da doutrina, o detentor do conhecimento, mas que infelizmente a sua relação com Deus se resume ao saber e ao fazer. O fariseu no texto bíblico é sim uma pessoa que aparenta ser santa, aparenta ser certa, aparenta estar no caminho de Deus, mas que na prática ela faz isso pelas motivações erradas. E aqui está o ponto. O publicano, o outro personagem, o oposto ali na parábola, era aquele que estava todo errado. O publicano, dentro da sociedade, ele estava todo errado. Todo mundo daquela cultura olhava para ele e dizia: esse cara é um pecador. Diferente do fariseu, esse cara é pecador. Porque o publicano, eu já falei isso aqui em outras pregações, ele era o coletor de impostos. Ele, aos olhos do próprio povo, ele roubava. Simples assim. O pessoal olhava para ele e dizia: esse cara está roubando. Olhavam para ele: ó, ele tem que cobrar R$10 de imposto, ele cobra 15 e fica com 5 para ele, está me roubando. Tratavam o publicano como um ladrão do seu próprio povo. Os judeus, o povo religioso e os fariseus incluídos, olhavam para ele como um traidor, porque ele está ali no meio do povo. Não é à toa que esse fariseu ora dizendo: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Porque sim, de fato, o publicano, aos olhos daquela cultura, ele traía o seu próprio povo. Então, agora minimamente sabendo quem eles são, agora onde é que eles estavam? O verso 10, olha aí comigo. Verso 10. Diz que os 2 homens subiram ao templo para orar. Essa era a prática da religião judaica. Ir ao templo, uns horários específicos no dia, mais especificamente de tarde, às 15 horas, orar. E eles faziam isso todos os dias. Às vezes mais de uma vez. Para o fariseu, fazer isso aqui, ir lá no templo orar, já era costume. Ele já fazia com certa prática, ele orava com frequência ali. Para o publicano, sendo ele judeu, talvez ele tivesse sim essa prática, mas pode ser que ele estivesse ali pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente não sabe. Aqui é só um talvez. Mas os 2 chegam ao templo para orar. Chegam ali para interceder. E a primeira coisa para a gente
observar, depois de entender quem são e onde eles estavam, é a posição desses dois personagens. Jesus contou essa história com muitos detalhes, inclusive, e talvez seja porque, de alguma forma, eles contribuem para o entendimento. Olha no verso 11. Como o fariseu estava? O fariseu estava em pé, orava no íntimo. Tem algum problema orar em pé? Definitivamente não. Problema. Se tiver, a gente pecou aqui já, né? Hoje, a gente orou em pé durante o louvor. Claro que não tem um problema, mas por que então Jesus destaca isso? A narrativa bíblica, ela pesa muito para o contraste. Olha no verso 13. Um está ali em pé, dentro do templo, e o verso 13 diz que o publicano ficou à distância, longe. Ele não chega perto. Temos um detentor do conhecimento teológico em pé e outro reconhecidamente pecador pela sociedade, por ele mesmo, né, que ele diz sou pecador, que está à distância. À distância. O relato aponta aqui para uma forma, o jeito certo de orar. Não tem problema ficar em pé, ou estar perto, ou estar longe, mas aponta para uma reverência diante do sagrado. O fariseu, já duro, acostumado em orar, ele orgulhoso, não teme em se aproximar do santo, do sagrado, e ele brinca com Deus. Ele se aproxima, fica de pé e profere palavras de confiança própria. Confiança própria. Olhando de certa distância, ele aponta aquele publicano lá, julgando, se comparando a ele. Enquanto o publicano, com um coração quebrado, reverente diante do sagrado, o publicano fica longe, bem longe. Ele clama para Deus que permita que ele esteja perto, né? Esse perdão, essa misericórdia, rogando misericórdia, porque ele sabia que não merecia estar ali. Ele sabia que não merecia estar ali diante de Deus orando. Uma oração pessoal, falando de si, da sua condição diante de Deus. Então, observado quem são, onde eles estavam, e a posição, perceba comigo a atitude, então, desses dois personagens. No verso 11, o fariseu em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. O fariseu diante de Deus, em sua oração, ele realmente estava em oração no seu íntimo. O texto está dizendo isso. Ele estava em oração, mas ele olha para o lado, com a ousadia de dizer, eu não sou como ele. Eu sou melhor que ele. É isso que ele está dizendo. Para Deus, eu sou melhor que ele. O fariseu resume sua vida, o seu relacionamento com Deus, na verdade, ao que ele é diante dos homens. Sou mais santo, sou mais bíblico, eu sou mais. O fariseu olha para o lado e se compara com o outro. E aqui eu quero colocar um ponto que o Hernandes Dias Lopes coloca no comentário dele, que orar não é proferir fórmulas bonitas, palavras bem pensadas, colocadas retoricamente ali, ainda que regadas por lágrimas. Orar não é se exaltar e proclamar suas próprias virtudes. O fariseu, e Hernandes Dias Lopes diz, embora o texto diga que orou, ele está dizendo na prática, o fariseu não orou. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover diante de Deus. Ele não orou, ele tocou trombetas, ele não orou, ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, ele fez cócegas no seu próprio ego, como se ele estivesse cantando quão grande és tu, olhando no espelho. William Barclay diz que o fariseu não foi orar, ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus que o orgulho. É impossível orar sem primeiro calçar uma sandália de humildade. O reino é dos humildes. Soberba do coração não pode estar no mesmo lugar que um coração puro, desejoso de agradar a Deus. Ele, o fariseu, ele olha para si, olha para o lado e tem a ousadia de dizer, eu não sou como ele. Mas e esse outro personagem, o tal do publicano? Para onde que ele olha? Verso 13, ou para onde ele sequer tem coragem de olhar. É isso que o texto diz, olha no verso 13. O publicano, porém, ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu. O publicano sequer ousa levantar a cabeça, sequer ousa olhar para onde ele sabe que Deus está. Tão reconhecedor dos seus pecados, ele não olhava para o lado,
Ele não olhava para o outro, nem olhava para o céu. Ele olhava para si mesmo e clamava, pedia, suplicava: misericórdia, Senhor. Sou pecador. O publicano, ele não se acha melhor que o outro. Mas por quê? Porque ele sabe que ele não é melhor que o outro. Ele sabe quão miserável pecador ele é, quão carente da graça de Deus ele era. E ele não compara a sua teologia, não compara a sua doutrina, não compara a sua prática, como o fariseu faz, né? Jejum 2 vezes. Ele não compara a sua santidade, nada disso. Ele simplesmente se curva diante daquele que é santo, santo, santo. Essa parábola nos convida a olharmos para nós mesmos, para dentro, para cá, diante de Deus. O reino é desses que olham para si e sabem verdadeiramente quem são diante de Deus. Um antigo pastor meu, muito amigo, marcou muito, ele sempre dizia, hoje ele está nos Estados Unidos, muito querido, ele sempre dizia, Deus, ele orava, Deus, me lembra todos os dias de quem eu sou e quem o Senhor é. Ele sempre fazia essa oração e me marcou muito. Esse é o movimento do publicano, que sim, ele tinha um passado tenebroso, talvez um presente, naquele dia cobrou impostos indevidos, seja lá, ele roubava seu próprio povo, ele enriquecia às custas dos outros e era visto na sociedade, visto pelos legalistas, como um traidor. Mas quem que Jesus disse que foi justificado? Verso 14, eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Esse é o justificado diante de Deus, aquele que olha para si e não se compara com o outro, mas clama por misericórdia, por saber que é sim pecador e que não é melhor que ninguém. Esse que sabe quem ele é diante de Deus e que diante de Deus não há absolutamente outro caminho senão se curvar, esse é o justificado. Esse é o justificado. Se você já teve um papo de mesa comigo, conversando sobre salvação e tudo mais, doutrinas da salvação, talvez já tenha explicado sobre justificação para você, mas se não, eu explico rapidamente. A justificação é Deus aplicando ao pecador a justiça que é dele. O pecador não tem justiça nenhuma em si. E Deus aplica a justiça dele ao pecador, desconsiderando as falhas, desconsiderando os pecados, as faltas. Ele aplica graciosamente a justiça dele a nós. E aqui não é algo teórico, teológico. A nós, eu e você, que não merecemos. A ilustração que eu gosto de usar é daquele aluno que faltou um monte na faculdade, na escola, seja lá o que for, está com a caderneta lá, toda cheia de falta. Ele vai reprovar com certeza por falta, não tem como sair dessa, faltou demais. Só que ele tem um motivo honesto, não ia passar de ano, mas ele vem com um atestado. O professor estava doente, está aqui meu atestado. O professor vai olhar para aquilo e hoje, claro, vai verificar se é verdadeiro, né? Tem isso também. Mas o professor vai olhar para aquilo e vai justificar as suas faltas. As faltas, elas continuam lá, não deixaram de existir. Ele não saiu mudando para presente, não pode fazer isso. A caderneta continua manchada, mas justificada. Não são consideradas mais essas faltas no fechamento da nota. Exatamente assim diante de Deus. Se não estivermos mais aqui hoje, ao sair daqui, nos depararmos com o Senhor Deus, Ele vai olhar para a nossa caderneta, sei lá se tem uma caderneta, um tablet, Ele vai olhar para aquilo ali, tudo vermelhinho, falta pura. E Jesus vem de lá de dentro, Pai, eu justifiquei, meu sangue está sobre Ele. Jesus nos justifica e nossas faltas, elas estão lá muitas. Tantas faltas, tantos pecados que sequer conseguiríamos enumerar todos eles, listar todos eles. Não tem como, desde a infância, desde muito pequeno, quando desagradávamos os nossos pais, desonrávamos a Ele, mentíamos, cobiçávamos, traímos ao longo da vida, desconsideramos Deus nos nossos planos inúmeras vezes. É uma imensidão de faltas, de pecados que são impossíveis até de contar. Pecadores somos nós, destituídos, longe da glória de Deus, antes de conhecermos Cristo Jesus. Destituídos da glória de Deus. Miseráveis, esses somos nós sem Cristo. Que nunca, jamais conseguiríamos nos achegar ao trono da graça se não tivéssemos essa justificação aplicada a nós. O que o publicano fez?
Ele jejuava 2 vezes por semana? Dava o dízimo de tudo que ganhava? Não. Ele simplesmente, aqui com muitas aspas, ele simplesmente reconheceu que carecia da misericórdia de Deus. E teve esse atestado genuíno aplicado a ele. Teve seus pecados justificados em Cristo Jesus. Meus irmãos, o reino é um lugar dos humildes que, olhando para si, olhando para a santidade de Deus, olhando para quem são humilhados. O reino é um lugar desses. Essa parábola ela é endereçada a alguém. Se você lembrar o verso 9 aí, tem destino certo a parábola. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Alguns que confiavam na sua própria justiça, mas não é a nossa justiça que salva. Jamais será. Alguns exaltam a si mesmos e note, aquilo que o fariseu vivia era algo nobre. Ele desejava uma vida de santidade, ele desejava caminhar de forma correta, era até admirável por muitos. Ele sim queria ali uma conduta ilibada, uma vida santa, mas aos olhos de quem? Do próximo. Daquele do lado. O reino não é desses. Definitivamente não. O caminho para a salvação não é uma demonstração pública de piedade, de sabedoria, de conhecimento teológico, de zelo pela doutrina. Definitivamente não. O caminho para a salvação não é o farisaísmo. Esse não é o caminho. Você quer ser um fariseu? A Bíblia até te ensina como é que faz, tá? Receitinha. Quer ser um fariseu? Bata no peito e diga, eu sou melhor que ele. Isso é farisaísmo. O reino definitivamente não é desses. Não é. O reino não é daqueles que se exaltam. O reino é daqueles que não se acham melhores. O reino é daqueles que não se acham maiores, mais sábios, mais nobres, mais santos. Não. O reino é daqueles que sabem que sem Jesus eles não são absolutamente nada. O reino é daqueles que se humilham diante da glória de Deus, da sua santidade, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua graça, da sua misericórdia. O verso 14, finalzinho, termina dizendo, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E como eu fiz ao longo dessa série, estamos com 8 mensagens, 16 parábolas, eu tenho feito isso, não sei se você notou, mas eu explico aquela parábola mais densa e leio uma quase que autoexplicativa no final. E eu quero fazer exatamente isso. Agora, voltando em Lucas 14, folheia a sua Bíblia aí, 2 páginas ou 3 para trás. Lucas 14, verso 1, depois a gente vai pular para o verso 7. Observe rapidamente essa outra parábola, a parábola dos primeiros lugares, e veja como que ela termina. E quão claro Jesus é nessa ilustração. Vou ler só o verso 1, Lucas 14, 1, depois vou pular para o verso 7, só para que a gente tenha o ambiente em que Jesus está. Lucas 14, 1 diz assim, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Então, um contexto farisaico também. Olha o verso 7, então, pula para lá. Lucas 14, 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, virá e dirá para você, dá o lugar para esse. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado a esse banquete de casamento, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que te convidou, ele diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. E olha o verso 11 como termina. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. Todo aquele que se humilha será exaltado. Mesma conclusão de Jesus. E quase não há necessidade de explicar essa cena, ela é muito clara. Quem nunca foi convidado para um casamento, né? Acho que a maioria de nós. O princípio é esse. E Jesus não está falando de casamento, como se comportar lá, isso é claro, tá? Obviamente, não é isso. Embora seja prudente não sentar no lugar mais nobre do casamento, né? Não faça isso. Mas Jesus está falando para não buscarmos honra para nós mesmos, diante dos homens, diante do que foi criado, não buscar honra para nós. Não se considere mais importante, mais relevante, mais inteligente, mais sábio. Não se exalte, deixe que Deus o exaltará.
E o que eu acho magnífico do Evangelho, e cada dia que passa eu fico mais fascinado, é que ele não é teórico. Não é ilustrativo somente, como se a Bíblia dissesse, vai lá e faz. Está aqui a explicação, agora se vira aí. Não, o Evangelho que cremos, ele não fica na teoria. O Evangelho que cremos é de um Deus que tem absolutamente tudo para se exaltar. Ele é Deus. Ele tem absolutamente tudo para se declarar o maior, ser ele aquele exaltado por excelência, mas ele voluntariamente, na pessoa do Filho, ele vem se humilhar. Jesus, o Filho de Deus, Jesus é o dono do universo. Ele veio a esse mundo não para sentar no melhor lugar. Pelo contrário, o convite que ele faz não é de cumprir somente uma regra, vai lá e faz, está aqui a explicação, se vira. Não, o convite que Jesus nos faz é imite. Faça como eu fiz. Imite Jesus. Imite o Deus encarnado que não buscou a exaltação própria, mas humilhou-se até uma morte horrenda, a mais horrenda possível, para então ser exaltado. Eu quero assim finalizar lendo Filipenses. Normalmente eu não faço isso, eu não saio das parábolas, mas eu tenho que sair das histórias inventadas para uma história real que ilustra absolutamente tudo que lemos e que meditamos. Um texto tão conhecido, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5. Fala exatamente o que Jesus falou nessas parábolas. Ele viveu exatamente o que disse. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado, então, em figura humana, humilhou-se. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Nosso Jesus se humilhou. Obediente até a morte, morte de cruz. E o verso 9 diz, é por isso que Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus viveu isso na pele, por amor, humilhou-se e foi exaltado à mais alta posição. Ele inaugurou esse reino dos humildes, que são exaltados não pelo que têm, não pelo que fazem, não pelo que sabem. São exaltados pela humilhação de Jesus. Naquela maldita cruz. Filipenses é uma escadinha descendente. Jesus, na sua mais alta posição, ele não considera isso como vantagem, se esvazia, assume forma de servo, e servo semelhante a homem, figura humana, e humilha-se mais ainda e vai ser obediente. E não é uma morte qualquer, é a pior das mortes, morte de cruz. Não pela dor somente, mas por carregar sobre si pecados que não eram dele. O reino é daqueles que são exaltados pela obra de Cristo Jesus, não pelo que têm, não pelo que fazem, não pelo que sabem, são exaltados pela humilhação de Cristo Jesus naquela maldita cruz. É isso que nos justifica, apesar de quem éramos. E o convite dessa noite, dessas parábolas, é simples. Teremos um momento de oração agora. Olhe para si, olhe para os céus e reflita. Quem é você? E como você está diante de Deus? Vamos orar?